Fala pessoal, Isaac aqui. Já se passaram 2 anos desde a primeira temporada de Anéis do Poder e agora a segunda está sendo lançada. Se você pretende assistir a segunda temporada, mas não quer ou não tem coragem de assistir novamente a primeira, ou ainda, caso você não pretenda assistir a série, mas ainda quer saber o que está rolando por lá, neste vídeo vou fazer um breve resumo das coisas que aconteceram na primeira temporada. Galadriel, ainda criança e ainda nas Terras Imortais, conversa com seu irmão mais velho, Finrod. Ele lhe ensina valiosíssimas lições de vida, como de que uma pedra afunda na água porque ela olha para baixo, mas que um barco flutua porque ele olha para cima. Do you know why a ship floats and a stone cannot? The stone sees only downward, but the ship has a secret. Her gaze is not downward but up. Confesso que na minha ignorância eu nem sabia que pedra e barco tinham olhos. Ele também diz que para você conhecer a luz é necessário tocar a escuridão. Meio sinistro, né? Também acho. Morgoth destrói as 2 árvores, os elfos partem para a Terra-média para enfrentá-lo. A rebelião dos elfos Noldor não é diretamente apontada, mas vemos Finrod e outros elfos indo em direção à guerra. Ao chegar na Terra-média, fica implícito que Morgoth foi derrotado, mas não é explicado exatamente como. In the end, Morgoth would be defeated. Finrod nos dá uma dica numa única frase: Valaron Kalanen, Firuvante, ou seja, pela luz dos Valar, vocês vão todos morrer. Uma clara alusão às hostes dos Valar que derrotariam Morgoth. Galadriel narra que Morgoth foi derrotado e que seu irmão jurou se vingar de seu servo mais fiel, Sauron, mas que Sauron o encontrou primeiro. My brother vowed to seek him out and destroy him, but Sauron found him first. As cicatrizes no corpo do irmão dela fazem referência ao fato de que, nos livros, ele é morto numa luta contra um lobisomem de Sauron. Além das marcas das garras do lobisomem, Galadriel percebe que Sauron marcou seu irmão. Galadriel, em sua tristeza, diz que o juramento de seu irmão agora se tornou o seu próprio juramento. His vow became mine. E a série pula para a emblemática cena em que a vemos escalando montanhas de gelo. Ela está procurando por Sauron. To the ends of the earth we hunted Sauron. Galadriel e sua companhia encontram uma fortaleza e, em seu interior, o mesmo símbolo que Sauron havia marcado em seu irmão. Na saída, eles se encontram com o famigerado Troll da Neve, que Galadriel despacha empunhando uma espada de 2 mãos. Um espectador desatento poderia pensar que, na verdade, se trata de Aragorn, empunhando uma espada com mais de 1 metro de comprimento, e não da Senhora de Lórien. Em decorrência dos atos impulsivos de Galadriel e uma busca perigosamente descuidada por Sauron, sua própria companhia de elfos diz que não vão mais a seguir e depõem suas armas. Gil-galad, o alto rei dos elfos Noldor, também tenta se livrar dela, a mandando de volta para Valinor, porque a busca obsessiva dela por Sauron estava trazendo problemas para todos. Até mesmo Elrond concorda que ela deveria retornar. Mas estamos falando de Galadriel, não é mesmo? Como ela mesma diz, ela não é uma dama. E ninguém pode dizer a essa mulher o que ela deve ou não fazer. Nem mesmo Gil-galad. Todo mundo pode obedecer ao alto elfo Noldor, mas não Galadriel. I'm not some courtier to be placated by idle flattery. Então chegamos a uma das partes que menos faz sentido na série. Galadriel lamenta a morte de seu irmão. Essa é sua principal motivação para perseguir Sauron. No entanto, Finrod, a essa altura, provavelmente já havia revivido em Valinor. Quer dizer, não vou entrar em grandes detalhes aqui neste resumo, mas, no universo de Senhor dos Anéis, os elfos possuem almas imortais, e quando seus corpos são feridos mortalmente, seus espíritos retornam para as Terras Imortais, e após um período de descanso nos salões de mandos, eles encarnam novamente. Foi exatamente isso que aconteceu com Glorfindel, por exemplo. Ele morreu lutando contra um Balrog na Primeira Era, encarnou novamente, e foi enviado para a Terra-média novamente na Segunda Era. Então, seguindo este raciocínio, tudo que Galadriel precisava fazer para reencontrar seu irmão era retornar para Valinor, considerando que ela havia obtido permissão para tal.
e uma passagem de luz para Valinor, inclusive, já havia sido aberta para ela. Porém, estranhamente, em vez de retornar a Valinor e reencontrar seu irmão, ela preferiu pular do barco e tentar voltar para a Terra-média a nado, por algumas centenas de quilômetros. Isso me leva a refletir se no universo da série os elfos não conseguem ressuscitar. Eu imagino que não. Mas, pelo que os produtores disseram, poderemos ver Glorfindel em breve. O que seria estranho, pois, como mencionado, ele morreu na Primeira Era. E se ele realmente aparecer na série, que se passa na Segunda Era, significa que ele necessariamente ressuscitou. Mas vamos deixar isso de lado e ir em frente. O elfo Arondir é destacado para vigiar os humanos das Terras do Sul, que eram descendentes de pessoas que haviam adorado Morgoth no passado. O pessoal lá não gosta muito dele, porque o enxerga como um fiscal. Apesar disso, ele se envolve romanticamente com uma mulher chamada Bronwyn. Ela, por sua vez, possui um filho chamado Tel, que encontrou uma espada com a marca de Sauron, e que mais tarde ele descobriria que ela se desenvolve a partir do sangue do hospedeiro. Um meteoro cai do céu, e uma hobbit versão mulher do Frodo, chamada Nori, encontra um homem genericamente referido como o Estranho. Ela tenta o manter escondido do resto do grupo, temendo a reação deles. Voltando a Galadriel, ela continua nadando até o continente, até que, por sorte, encontra uma jangada de pessoas majoritariamente intolerantes com elfos. Pouco tempo depois, eles são atacados por um monstro marinho gigante, e apenas ela e outro cara sobrevivem. Este cara se chama Halbrand. Galadriel revela que não vai descansar até encontrar Sauron. Mal sabia ela que já havia o encontrado, e que toda essa raiva se transformaria eventualmente em maravilhosas chamas de uma paixão. Elrond e Celebrimbor conversam sobre a criação de uma nova forja, mas Celebrimbor diz que não tem a mão de obra necessária. Elrond, então, tenta visitar os anões para forjar uma parceria. Durin filho demonstra insatisfação porque Elrond, seu amigo, não o visita há 20 anos. Elrond pede desculpas e diz que 20 anos, na visão de um anão, pode ser muito tempo. Mas para um elfo, a sensação é de apenas dias. Afinal, eles são imortais. Então o passar do tempo é interpretado de modo diferente por eles. Os anões haviam descoberto um minério singular chamado Mithril. Durin pai diz que não confia nos elfos. Mas Durin filho, sendo amigo de Elrond, conta para ele. Elrond faz um juramento de não revelar o segredo aos demais elfos. Arondir é capturado pelos orcs e o povo do vilarejo das Terras do Sul fogem para uma torre. Galadriel e Halbrand são resgatados da jangada por um navio liderado por Elendil e são levados a Númenor. Lá, Galadriel descobre que o símbolo de Sauron é na verdade um mapa de Mordor. Os hobbits, Harfoots, cantam, ironicamente, sobre como eles não deixam ninguém para trás. E após algum tempo, o líder deles passa a comentar o número de pessoas que eles abandonaram para a morte. O tal do Estranho é descoberto, e os demais hobbits cogitam abandonar também a família de Nori para a morte. Mas, neste caso aqui, o líder deles fica com pena e aceita que eles continuem na caravana, desde que não atrapalhassem. Arondir e os demais elfos cogitam uma rebelião contra os orcs que os capturaram, mas as coisas não saem como planejado. Apesar dos movimentos acrobáticos de Arondir, a maioria dos elfos é morta e Arondir leva uma surra. Adar, o líder dos orcs, que já havia sido um elfo, diz para Arondir que ele e as pessoas da Terra do Sul possuem duas opções, se juntar a ele ou morrer. Arondir não aceita se juntar e consegue fugir junto de Tel pela floresta. Galadriel pede ao povo de Númenor que se juntasse a ela para enfrentar seu inimigo nas Terras do Sul. Eles negam. Grant us ship's passage to Middle-earth. It's been generations since a ship of Númenor was permitted to make such a journey on an elf's behalf. Então ela pede de forma arrogante que eles pelo menos lhe dessem um pedaço de madeira com um leme. Surely you can spare a few planks and a rudder. As coisas não saem como ela queria, as ameaças não surtem efeito e ela vai parar na cadeia. Miriel, a rainha regente, tem uma visão sobre Númenor sendo afundada e ao perceber as pétalas da árvore branca caindo, ela muda de ideia e diz que Númenor vai pra guerra. Isildur diz que vai junto. Seu pai Elendil diz que não, que ele ainda não estaria pronto, mas no final ele acaba indo. Essas bruxas estão procurando pelo Estranho, sem grandes explicações. O Estranho, por sua vez, começa a desenvolver poderes mágicos que indicam sua origem. As pessoas das Terras do Sul, estacionadas na torre, se dividem. Alguns decidem se render e se juntar aos orcs, e outros permanecer na torre.
No meio de tudo isso, Tel revela a misteriosa espada a Arondir. Enquanto isso, Númenor navega em direção à guerra. Galadriel e Sauron, sob a alcunha de Halbrand, vão junto deles. O rei Gil-galad e Elrond conversam sobre uma história como um elfo e um Balrog lutaram por uma árvore com uma joia Silmaril em seu interior. A árvore é atingida por um raio que faz com que o minério especial chamado Mithril apareça sob aquela montanha específica. Só pra constar, essa parte aqui é tudo original da série, tá? Nos livros não tem essa batalha entre esse elfo e um Balrog, muito menos uma joia Silmaril dentro de uma árvore que deu origem ao Mithril. Eu não vou ficar pontuando neste vídeo aqui o que não é canônico, porque a maioria não é, e o vídeo ficaria muito longo. Então vou pontuar só aquilo que é realmente importante. Por exemplo, Galadriel jamais pisou em Númenor, mas vamos deixar isso de lado neste vídeo aqui. O foco, neste momento, é resumir a temporada. O rei Gil-galad revela a Elrond que a árvore de Lindon está infectada e morrendo, e que isso significava que logo todos os elfos precisariam partir da Terra-média, caso eles não tivessem acesso a esse metal mágico chamado Mithril. If the elves abandon Middle-earth now, the armies of darkness will march over the face of the earth. No universo da série, o Mithril tem esses poderes mágicos, porque foi originado numa Silmaril que continha uma luz sagrada em seu interior, remontando às árvores sagradas de Valinor. Nos livros, o Mithril também é extremamente valorizado, mas por uma razão diferente. Ele não é mágico. Embora não seja mágico, ele é dezenas de vezes mais leve que o aço, ao mesmo tempo que é dezenas de vezes mais resistente. Por isso é dito que só o colete de Mithril que foi dado a Bilbo pelos anões, e que seria posteriormente repassado a Frodo, valeria mais do que todas as riquezas físicas dos hobbits do condado juntas. Mithril. It was called by my forebears. He's alive. Mithril. You are full of surprises, Mr. Baggins. No entanto, não tem esse fator mágico nos livros. Mas continuando, no universo da série é mostrado que o Mithril teria essa capacidade mágica de curar essa doença que atingiria os elfos e a natureza. Elrond, por sua vez, reluta em revelar a Gil-galad que os anões de fato encontraram o minério, porque ele havia feito um juramento a seu amigo. Mas, no fim, ele acaba pedindo ajuda para Durin. Ele explica a situação e Durin concorda em ajudar. Adar e seu exército marcham para atacar a torre, onde as pessoas do sul se refugiam. Mas eles prepararam uma armadilha e os impedem momentaneamente. Após isso, eles se preparam para a batalha no dia seguinte. O povo do sul prepara uma nova armadilha, mas depois de aplicá-la, descobrem que a maioria dos emboscados eram na verdade humanos que haviam abandonado o grupo lá atrás para se render e se juntar aos orcs. Então, os verdadeiros orcs aparecem e matam um monte de gente, com o restante ficando encurralado. O exército de Númenor chega para salvar o dia e, ao amanhecer, cavalgam para a luta. Durante a batalha, Halbrand, Sauron, salva ninguém menos do que Elendil, numa tremenda ironia do destino. Afinal, Elendil e Gil-galad matariam Sauron no futuro, durante a Guerra da Última Aliança. PS, Sauron não salva Elendil nos livros, até porque nos livros Halbrand não existe. Os Númenóreanos vencem a batalha e Galadriel e Adar conversam. Adar revela que gostaria que os orcs tivessem um lugar para viver, e Galadriel diz que quer matar todos eles. Eles então coroam Sauron/Halbrand como rei das Terras do Sul, brindando e gritando: todos saúdem o verdadeiro rei das Terras do Sul. Um figurante rouba a espada com a marca de Sauron e insere num compartimento na torre, e a água termina escorrendo para dentro de um vulcão da região que entra em erupção, nascendo aí a Montanha da Perdição. Fumaça e calor cobrem toda a cidade. Isildur tenta ajudar uma pessoa e acaba soterrado. A rainha regente de Númenor, Miriel, perde a visão em decorrência da erupção e de seus efeitos secundários. Celeborn, o marido de Galadriel, é finalmente mencionado. Ela diz que ele está desaparecido e presumidamente morto. Sabemos que isso não é verdade, pois no futuro ele precisa ser o Senhor de Lothlórien. Celeborn was his name. The war seemed so very far away then. I never saw him again after that.
Essa questão envolvendo Celeborn é bem confusa, porque aqui vimos que eles já eram marido e mulher até mesmo no universo da série. A essa altura, nos livros, Galadriel inclusive já tinha uma filha adulta, chamada Celebrian, e que seria a futura esposa de Elrond, mãe de Arwen e dos filhos gêmeos de Elrond. Mas, na série, temos Haladriel, o casal shippado pelos criadores de fanfics. Então vamos ver o que acontece. Sigamos em frente. Halbrand é ferido em batalha e levado por Galadriel para ser curado por medicina élfica em Eregion. Elrond e Durin filho mineram por Mithril escondidos, mas Durin pai descobre. Ele fica furioso, expulsa Elrond do Reino Anão e arranca o colar de seu filho, simbolicamente lhe extirpando alguns direitos da realeza. Durin pai joga a folha élfica no abismo da montanha e é mostrado Balrog desperto. Adar diz que os orcs não precisam mais se proteger do sol, pois a fuligem do vulcão vai protegê-los a partir de agora. As bruxas se curvam perante o estranho, o que naquele momento leva todo mundo a cogitar que ele na verdade seria Sauron, e as bruxas, os Nazgûl. Os elfos curam Halbrand em Eregion. Halbrand se encontra com Celebrimbor e entra em contato com Mithril. Celebrimbor diz que infelizmente aquele minério é insuficiente para o que ele planeja. Halbrand dá o conselho mais óbvio de todos. Já tentou misturar os elementos? Celebrimbor, por sua vez, vê isso como uma ideia maravilhosa, que ele jamais poderia conceber sozinho, mesmo sendo o segundo maior artesão elfo do Legendário e neto do próprio Fëanor. This is a peculiar ore. What is it? Not enough. Have you tried combining it with other ores? Couldn't the right alloy also amplify those qualities? Well, that is an intriguing suggestion. Com este conselho verdadeiramente brilhante, Celebrimbor utiliza o metal da adaga de Galadriel para forjar os 3 anéis élficos. Voltando ao estranho, era uma armadilha, e o líder dos hobbits é ferido. O estranho combate as Nazgûl mulheres e diz que agora tem certeza que ele é uma boa pessoa. He is not Sauron. He is the other. The East. He is... I'm good. O líder dos hobbits morre ao amanhecer. Uma das últimas cenas da temporada nos dá o maior indício que o estranho era de fato Gandalf, com aquela frase "Always follow your nose". If you doubt the Enoch, always follow your nose. When in doubt, Eleanor Brandyfoot. Always follow your nose. Galadriel lê um pergaminho e descobre que não havia mais rei nas Terras do Sul há pelo menos 1000 anos. E pior, que ele não tinha herdeiros. Isso significa que Halbrand não é quem diz que é. Sauron finalmente revela sua verdadeira identidade. Embora a série cometa incontáveis erros, pelo menos nisso ela acertou. Sauron não luta contra Galadriel diretamente, mas como mago necromante que é, ele insere ilusões na mente dela. Ele explora suas fraquezas emocionais. Na primeira ilusão, Galadriel se encontra com seu falecido irmão Finrod, e Sauron coloca na boca de Finrod um monte de palavras que ele jamais diria. Na segunda ilusão, Sauron a leva de volta para a jangada e diz que vai transformá-la em sua rainha, e que se ela ficasse com ele seria bom. E com a finalidade de manipulá-la, ele faz referência até mesmo a Eru, dizendo que sentiu novamente a luz do Único. I am your friend. You're a friend of Morgoth's. When Morgoth was defeated, in the stillness of that first sunrise, at last, I felt the light of the One again. Por fim, ele aprende numa ilusão em que ela está se afogando. Sempre imaginei Sauron lutando dessa forma, por meio de ilusões, tortura mental e não diretamente. O que eu também considerei um comportamento digno de Sauron é que ele tentou manipular Galadriel por 2 vias, pela sedução e pela intimidação. Vou te transformar na minha rainha, vou te dar poder. You bind me to the light, and I bind you to power. Quando isso não funciona, ele tenta intimidar. Ele diz: o que será que seus amigos elfos vão pensar quando eles souberem que o Sauron está vivo por sua causa? You have no choice. What will they do when you tell them that you are my ally? When you tell them that Sauron lives because of you? Então, este é exatamente o tipo de manipulação que eu imagino que Sauron faria. Inclusive, o próprio professor Tolkien nos diz várias vezes que Sauron somente ia para o combate físico como última opção. Por exemplo, a Guerra da Última Aliança demorou 12 longos anos, e somente no final, quando estava encurralado, Sauron entrou em combate físico contra Elendil e Gil-galad, e o resultado ainda não foi bom. Ele acabou tendo seu corpo destruído no final. Então, pelo menos essa parte especificamente eu gostei. Voltemos. Elrond encontra Galadriel, ela sai da ilusão, Sauron foi embora do Reino Élfico.
Elrond pega o pergaminho e percebe o que estava acontecendo. Sauron chega em Mordor e vê a Montanha da Perdição. Fim da primeira temporada. Obviamente ficou muita coisa de fora, afinal são 8 episódios de 1 hora cada, comprimidos num vídeo de mais ou menos 20 minutos. Mas os principais pontos da primeira temporada são esses. Um salve aos membros Daniel Sepúlveda, Pedro Pascoal e Ismael Jonatas. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos, tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar no gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.